Aqui Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica, Olitok 2020, do canal do YouTube Sovurs e também da comunidade do Facebook Olitok 2020. Apresentando mais um livro, agora um livro dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964, disputados em Innsbruck, na Áustria. É nono Olympische Winterspiele Innsbruck, 1964. Esse livro é um livro do Comitê Olímpico da antiga Alemanha Oriental. Aqui o livro, né, a configuração do livro, as cores dele também, que azul, né? Um livro muito bom do Comitê Olímpico da Alemanha Oriental sobre os Jogos Olímpicos de 1964, os Jogos de Inverno. Aqui nono Olympische Winterspiele, Innsbruck, 1964. Nono Olympische Winterspiele, Innsbruck, 1964, publicado pela Comissão para a Divulgação dos Ideais Olímpicos, Gesellschaft der Sociedade para a Divulgação dos Ideais Olímpicos na Alemanha Oriental, na República Democrática Alemã. Sportverlag Berlin, 1964. Essa editora, Sportverlag, até hoje, ela publica livros na Alemanha. Aqui já uma introdução, agradecendo o povo austríaco, né, pelo recebimento dos atletas alemães. Lembrando que nesses Jogos a Alemanha ainda competiu unificada. Nessa página aqui a preparação dos alemães, as viagens que foram feitas pelos alemães até a Áustria, né, fica do lado. E já aqui as fotos de Innsbruck, da Áustria, o fogo olímpico já aceso. Aqui a Seefeld, onde a estação de esqui, a cidade também de Seefeld, mais visitas dos alemães aos jogos, né, a Innsbruck, e os jogos simples e perfeitos, que descreve todo o ambiente que foi encontrado em Innsbruck para a realização dos jogos, simplicidade, tecnologia. Foram jogos excepcionais e que tiveram um forte domínio da União Soviética. Já a descrição das provas, a competição de 10 quilômetros do esqui de cross country, que a União Soviética obteve todas as medalhas, e aqui já os dirigentes alemães, né, em reunião, a Alemanha competiu unificada, os representantes da Áustria aqui na cerimônia de abertura em Innsbruck, a entrada, o ingresso da bandeira olímpica, a Josil Rieder, que é campeão mundial no esqui alpino, no slalom, em 1958, encarregado de conduzir a tocha e acender o fogo olímpico, e o presidente Avery Brundage, caminhando aqui com o presidente do comitê organizador dos Jogos. Aqui a soviética Klavdia Boyarsky conquistou 3 medalhas de ouro nas competições de esqui de fundo, foi um dos grandes destaques desses Jogos, junto com a patinadora Lídia Skoblikova, que conquistou 4 medalhas de ouro na patinação de velocidade, foram os 2 grandes nomes desses Jogos. Também as irmãs Marielle e Christine Guachel nas competições de esqui alpino. E aqui a Klavdia Boyarsky, que conquistou a medalha de ouro na prova de 5 km, na prova de 10 km, onde a União Soviética ficou com todas as medalhas, e também no revezamento 4 por 5 km, que finalmente a União Soviética conquistou a medalha de ouro, né, depois daquela lambança nos Jogos de 1960, quando a Radia Yeroshina acabou quebrando lá os esquis e complicou toda numa das passagens do revezamento. Que é a grande Klavdia Boyarsky, e mais um momento aqui a Klavdia Boyarsky com sua treinadora. E as 3 soviéticas medalhistas na prova de 10 km. A Levtina Kouchina, Klavdia Boyarsky e Evdokia Mekshiro. Na verdade, não são as medalhistas da prova de 10 km, porque uma das medalhistas dos 10 km foi a
Maria Gusakova, que foi campeã dos 10 km nos Jogos de 1960. Essa equipe aqui, formada pela Alevitina Kouchina, Klavdia Bojarskic e Evdokia Mekshilo, é a equipe do revezamento, 3 por 5 km, que conquistou a medalha de ouro. Já na outra foto, a Mirja Lehitonen, da Finlândia, que ficou com a medalha de prata na disputa de 5 km, única medalha que escapou ao domínio das soviéticas. E a Tony Gustafsson, aqui da Suécia, que depois, ganhadora de medalha de prata no revezamento, que foi destaque posteriormente nos Jogos Olímpicos de 1968. Representantes alemães no esqui alpino, aliás, no esqui alpino não, ainda no esqui de fundo, duas alemãs orientais, Renate Dannhauer e Christine Nestler, e abaixo a Alevitina Kouchina com a Elfriede Spiegelhauer, da Alemanha. Grande Alevitina Kouchina teve uma longa carreira, período de 4 Jogos Olímpicos, competindo nos Jogos de Inverno. Aqui a descrição da prova de 5 km, o revezamento 3 por 5, a prova masculina de 30 km e de 15 km, que tiveram a vitória do finlandês Eero Mantiranta, à frente do norueguês, o Harald Groningen. Aqui a distância de 50 km, o Sixten Jernberg, que foi campeão em 1956 nessa distância, e também em 1964, e Jernberg também foi campeão dos 30 km em 1960. E nesses Jogos de 1964 ele conquistou a medalha de ouro no revezamento. Ele somou 9 medalhas olímpicas nas participações em Jogos Olímpicos, de 1956 a 1964. Nessa foto, o finlandês Eero Mantiranta foi campeão no revezamento também nos Jogos de 1960, e aqui ele conquistou 2 medalhas de ouro individuais. Fantástico finlandês Eero Mantiranta, venceu as distâncias de 15 km e 30 km. E aqui mais uma foto dele, que obteve medalha de prata também no revezamento, 4 por 10 km, que a Finlândia acabou derrotada pela forte equipe sueca. O veterano Sixten Jernberg nessa foto, que venceu a disputa de 50 km, como eu já disse antes, 50 km ele ganhou em 56 e 64, venceu os 30 km em 1960 e em 64 foi campeão no revezamento. Outro competidor aqui, o soviético, o Igor Voronchikin, que conquistou 2 medalhas de bronze, uma na distância de 30 km e outra no revezamento 4 por 10 km. Mais um competidor finlandês, o Asar Holund, que obteve medalha nos 50 km. E aqui os repórteres, né, tirando fotos e aguardando aí o melhor momento para entrevistar os fortíssimos competidores do esqui de fundo. Mais um competidor do esqui de fundo, aqui o Harald Groningen. Harald Groningen obteve medalhas de prata nas provas de 15 e 30 km. Se não me engano, ganhou uma medalha de ouro individual também nos Jogos de 1968. Uma equipe fantástica noruega apresentou ao mundo em 1968. Um alemão oriental, Helmut Weidlich, e outro alemão oriental, o Enno Höder. Aqui uma comunicação por rádio. E abaixo outro alemão, Walter Demmel, que era da Alemanha Ocidental. 2 alemães orientais e um alemão ocidental na unificada equipe alemã. Mais um competidor, aqui o Tormod Knudsen, da Noruega, que foi o campeão da prova do combinado nórdico. Lembrando que o combinado nórdico é uma mistura do esqui de fundo com o salto de esqui. E o Tormod Knudsen havia sido medalhista de prata nos Jogos de 1960. Em 1964, finalmente, conquistou a medalha de ouro. Acima, o soviético Nikolai Kisselyov, que conquistou a medalha de prata. E abaixo do Kisselyov, o Georg Thoma, da Alemanha, medalhista de bronze, que havia sido campeão
nos Jogos Olímpicos de 1960. Então, nesta prova, temos 2 atletas que estiveram no pódio olímpico nos Jogos Olímpicos de 1960. O Thormod Knudsen, que havia perdido para o Georg Thoma, e o Georg Thoma, que agora perde para o Thormod Knudsen, da Noruega, mas fica com a medalha de bronze. Um competidor da Alemanha Oriental, Rainer Dittel, competidor da Alemanha Oriental aqui que conquistou a medalha. Não sei se eu teria que arrumar aqui a posição do livro. Esse alemão oriental. O Rainer Dittel ganhou medalha? Não, falei que ganhou medalha? Não ganhou medalha nenhuma. E aqui ó, o público, né, aguardando os competidores. Aqui mais um momento, o público próximo das bandeiras. E aqui o grande soviético Vladimir Melanin, que conquistou a medalha de ouro no biatlo. Melanin havia sido o 4º colocado na prova do biatlo dos 20 quilômetros, que foi a única disputada nos Jogos de 1960, que marcaram a estreia do biatlo no programa olímpico. Aqui o grande soviético Vladimir Melanin, 4º colocado nos Jogos de 1960 e campeão olímpico em 1964. A medalha de prata ficou com o soviético Alexander Privalov, que havia sido medalhista de bronze nos Jogos de 1960. Aqui o outro soviético, Pshenitsyn, que perdeu a munição no último instante do tiro. E abaixo os alemães, o Hans-Dieter Richel, junto com Engen Schnabel. A Alemanha, na época, ainda não era a grande força que se transformou nos anos 80. A Alemanha teve uma grande participação no biatlon nos anos 80, a partir dos anos 80. Fortíssima Alemanha. Já o esqui alpino, começando aqui com o Egor Zimmermann, da Áustria, que foi vencedor da prova de downhill. E aqui outro alemão, Wolfgang Bartels, que ficou na 3ª colocação. A prova do downhill é aquela que possui uma inclinação maior, os competidores ganham uma grande velocidade e os portões são afastados uns dos outros. O slalom, que recebe esse nome de Spezial Slalom, aqui uma sequência de fotos dos competidores, o Josef Stigler, da Áustria, que conquistou a medalha de ouro, o Ludwig Leitner, da Alemanha Ocidental, né? Na verdade um alemão ocidental, mas competindo com a equipe combinada da Alemanha, e 2 alemães orientais, o Ernst Scherzer e o Eberhard Redel. E acima, o François Bonlieu, da França, que acabou sendo o campeão da prova do slalom gigante. Ele conquistou a medalha de ouro no slalom gigante, à frente de 2 austríacos, o Karl Schirantz e Josef Stigler. Grande competidor, né? O francês François Bonlieu. 2 medalhas de ouro para a Áustria no esqui alpino masculino e uma para a França, das 3 medalhas em disputa. Aqui o público. E abaixo, 3 ganhadores de medalha dos Estados Unidos, o James Helga, a Jan Saubert ganhou 2 medalhas e o William Kidd. Aqui o sucesso norte-americano, 4 medalhas olímpicas no esqui alpino. Junto com Áustria, França, Estados Unidos e Alemanha, aliás, junto com Suíça, Áustria, França, Alemanha e também a Itália, né? Os Estados Unidos são uma das grandes forças do esqui alpino. Aqui o revezamento masculino, 4x10, né? Vencido pela Suécia, o combinado nórdico que teve a medalha de ouro do Knudsen, o biatlon vencido pelo Melanin, as competições de esqui alpino com o Egon Zimmermann, o Josef Stigler e o François Bonlieu, um momento da tecnologia, né, nos Jogos Olímpicos, aqui a filmar, né, a foto dos tempos, registrando inclusive os centésimos de segundo do esqui alpino. Hoje ele registra até os milésimos. Um centro de imprensa,
ou de computação de resultados. O Oleg Protopopov, soviético, campeão na patinação artística, tirando uma foto. Não sei se são competidoras ou pessoas que trabalhavam. Não, são pessoas que trabalhavam lá na Vila Olímpica. E aqui um momento de descontração. Uma pessoa do público aí competindo, jogando o famoso curling, uma espécie de curling. E nessa foto seguinte, duas das grandes esquiadoras francesas, as irmãs Marielle e Christine Guachel, que conquistaram 4 medalhas no esqui alpino. Uma venceu a prova de slalom, outra venceu o slalom gigante, e depois trocaram medalhas entre si, onde uma venceu, a outra foi prata, e onde a outra foi prata foi ouro, e garantiu assim um domínio da França nas competições femininas do esqui alpino. Marielle e Christine Guachel. A outra medalha de ouro ficou com a Christel Haas, da Áustria. Aqui o teleférico conduzindo os competidores, né? Importantíssimo para o desenvolvimento do esqui alpino. Um momento de descontração no local de competição. E a Marielle Guachel, vencedora do slalom gigante e segunda no slalom, descendo, né? Realizando sua descida. Christine Guachel foi a campeã no slalom. Mais fotos das francesas, a Christine Guachel, a Christel Haas, que foi a campeã do downhill, e a Edith Zimmermann, também da Áustria. Jean Saubert, dos Estados Unidos, e a Traudl Richter, da Alemanha. Só competidoras de grande expressão no cenário internacional do esqui alpino, no cenário mundial do esqui alpino naquela época. E as 3 austríacas que dominaram a competição do esqui alpino. A Áustria ficou com as 3 medalhas na prova do downhill. E a vitória da Christel Haas. E o comentário das disputas, né, do esqui alpino. E já a disputa do tobogã. Aqui já inicia o tobogã, que foi fortemente dominado pela Alemanha. Nas provas individuais, a Alemanha obteve 5 das 6 medalhas. A disputa por equipes, né, em duplas, ficou com a Áustria. A Áustria obteve a medalha de ouro e a de prata na prova de duplas. Um competidor, aliás, na verdade, o Thomas Köhler, analisando, né, o seu tobogã, e aqui a pista onde os competidores fizeram suas descidas. Lembrando que essa competição de tobogã estreou nesses Jogos Olímpicos de 1964, em Innsbruck, na Áustria. Em 1960, essa pista que é utilizada para trenó e tobogã, não foi construída. Os norte-americanos se recusaram a construir a pista e as disputas de trenó não puderam ser realizadas. Na época não se falava ainda da introdução do tobogã dentro do programa olímpico. E em 1964, o trenó retornou aos Jogos, e o tobogã teve, né, sua estreia, ingressou nos Jogos Olímpicos e passou a fazer parte do programa. Prova amplamente dominada pelos alemães. Aqui a foto da Ortrud Enderlein, da Alemanha, que venceu a disputa individual feminina, e abaixo o Thomas Köhler, da Alemanha, que venceu a prova masculina. Os dois eram da Alemanha Oriental. A Ilse Geissler, da Alemanha, medalhista de prata no feminino, e abaixo o Klaus Bonsack, que também conquistou a medalha de prata. Se não me engano, o Bonsack será campeão em 1968. Eu prefiro não... Não sei. Preciso rever isso daí, se ele foi campeão ou não em 68. Mas ele ocupou um grande espaço dentro do tobogã do trenó
alemão. Aqui os alemães comemorando as vitórias, um grande resultado do Thomas Köhler, Klaus Bonsack com a medalha de prata, a Ortrun Enderlein conquistou a medalha de ouro, a Ilse Geisler, né? Ilse Geisler, isso mesmo, Ilse Geisler, a medalha de prata. A Alemanha Oriental teve uma tradição enorme nessa modalidade. Em 1972 obteve 8 das 9 medalhas. Aqui mais uma disputa de duplas, que foi vencida pelos austríacos, né? Aqui o Zen e o Thaler, né? Que foram medalhistas de prata, e os medalhistas de ouro, Stengel e Feist-Mantel. Aqui essa dupla austríaca, né? As duas duplas da Áustria. Grande resultado dos austríacos. Um momento de concentração dos competidores. Aqui o tcheco, a tcheca Oudriška Tylova e a Ilse Geisler, da Alemanha. A Tchecoslováquia não tem tradição nessas provas. E o tempo livre aqui, né? Parece que é a Ortrun Enderlein com o Thomas Köhler. Não sei ao certo, né? Aqui na foto. E as competições de trenó, que retornaram ao programa olímpico. O Reino Unido obteve a medalha de ouro nessa disputa de duplas. Aqui uma pessoa brincando aí no trajeto, ou arrumando o trajeto, não dá para entender direito. E que o Canadá, que venceu a competição de 4. O Canadá venceu a competição de 4 e o Reino Unido venceu de dupla, o Anthony Nash e o Robin Dixon. E eles foram ajudados pelos italianos. Principalmente a atuação desse daqui, o Eugênio Monti. E a Itália conquistou 2 medalhas de bronze e uma de prata. Na competição de duplas, a Itália ficou com a prata e o bronze. E nessa de 4, aí medalha de ouro para o Canadá, prata para a Áustria e o bronze para a Itália. Trenó que não foi, lembrando que o trenó não foi disputado nos Jogos de 1960, porque os norte-americanos, os organizadores norte-americanos se recusaram a construir a pista. As disputas de patinação artística, que é a grande dupla Oleg Protopopov e Ludmila Belousova. O Oleg Protopopov e a Ludmila Belousova tornaram-se os primeiros campeões da União Soviética na patinação artística. E os soviéticos manteriam uma tradição de 44 anos nessa prova. E Protopopov e Belousova foram campeões também nos Jogos de 1968. Aqui o pódio. A Belousova e o Protopopov na primeira colocação. E ali na medalha de prata, a Marika Klius e o Hans-Jürgen Baumler, que havia sido medalhistas de prata também nos Jogos de 1960. E um bronze para o Canadá, Debbie Wilkes e Guy Hewell. Essa dupla alemã posteriormente foi desclassificada, acusada de profissionalismo, mas depois foi remanejada de volta, né? Foi recolocada de novo na posição de medalha de prata. Só que aí os canadenses ficaram com a medalha de prata e uma dupla dos Estados Unidos acabou conquistando a medalha de bronze, porque os alemães foram desclassificados posteriormente e depois as medalhas foram retornadas. A competição feminina, vencida pela holandesa, a Silke Dijkstra, que havia sido prata em 1960, e aqui ela está acompanhada pela Petra Burka, do Canadá, e pela Regine Heitzer, da Áustria. Aqui a austríaca e aqui a canadense. E entre os homens, a vitória do alemão, o Manfred Schnelldorfer, conquistou a medalha de ouro. Alain Calmat, da França, obteve a de prata, e o Scott Allen, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de bronze. Esses são os resultados das disputas de patinação artística nos Jogos Olímpicos de 1964. Registrando que foi a primeira vez que a União Soviética, com essa dupla, Oleg Protopopov e Ludmila Belousova, conquistou a medalha de ouro na competição de
de patinação artística. Vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, canal do YouTube Sovurs, comunidade Olitalk 2020, também do blog Olitalk 2020, e retornaremos para uma segunda parte de filmagem desse excelente livro alemão oriental sobre os Jogos Olímpicos de Inverno de 1964. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.